certo com vocês? Bom, família do futebol, hoje eu estou aqui para debater um assunto que vem me incomodando bastante e até comento com alguns amigos sobre esse assunto. É sobre o futebol europeu e o futebol brasileiro. Eu vou falar nesse vídeo sobre a diferença do que eu penso, do que eu acho, e também alguns comentaristas também que dão mais valor ao campeonato de lá, de fora, ao time europeu, ou seja, o futebol europeu, do que o próprio futebol do país. Tem um monte de programa falando do futebol de lá. Agora, será que tem programas esportivos lá falando daqui? Não sei. Então, e também alguns jovens também que preferem, que estão partindo para torcer para o time lá da Europa do que do time aqui para o Brasil. Eles torcem aqui no Brasil? Torcem, mas preferem lá, assistir lá, o campeonato de lá, que é melhor para eles. Então hoje eu quero dizer sobre o que eu penso sobre esses dois futebol, que são diferentes. Mas antes de eu começar a falar, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal, agradecer a todos que assistem meu vídeo, que dão esse apoio. Então espero que vocês se inscrevam no canal. O último jogo é UFC. Que vocês também acompanhem no Instagram, que também é @ultimojogoufc. Ative o sininho e que você me ajuda bastante a fazer mais conteúdo de futebol, que eu gosto de fazer, debater sobre futebol. Tá bom? Vamos lá. O futebol de lá, da Europa, os estádios são maravilhosos, né? São todos perfeitos, entendeu? Aqui também temos o futebol, vou citar. Tem a Arena do Palmeiras, Allianz Parque, tem o do Corinthians, tem o próprio Morumbi, tem o Atlético Paranaense, que também é muito louco, o Atlético Paranaense. E fora algumas arenas que foi esquecido da Copa do Mundo, que estão largados por aí, que se dá esse valor, tá um monte de estádio da hora. Mas isso é outro assunto. O futebol de lá, os campeonatos, para alguns, aliás, para alguns ainda que eu falo assim, para os comentaristas, a Champions é mais importante do que o Brasileirão. São um campeonato bom lá, é mais importante para eles lá. Para mim não. Para mim, o futebol, o Brasileirão, é o campeonato mais difícil que tem. Essa é a minha opinião, não sei para vocês. Porque, veja bem, se eu pudesse colocar 4 times aqui, que estão no auge, 4 times, para jogar lá, pode ser que eles não iam ser campeão da Champions, mas eles iam estar lá, competindo. Não sei no primeiro ano, mas no segundo, terceiro, podia chegar até a semifinal ou até ganhar a Champions. Mas isso é a minha opinião. Porque, se você perceber, voltar um pouquinho nos anos 90, o futebol brasileiro era temido lá. Quantos jogadores bons foi reformado aqui? Quantos? Um monte. Se eu vou citar alguns, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Rivaldo, Djalminha, um monte de jogador. E hoje em dia não tem mais. Então por isso que o futebol europeu está um pouco mais avançado do que aqui. Não que esteja jogador melhor do que aqui. Para mim está ali, ó, no páreo. Só que tem a diferença que eu vou falar agora. A diferença é assim. Vou começar a diferença do Brasil. A do Brasil é assim. Aqui, pararam de olhar para a periferia. Pararam de olhar para a favela. Alguns sujos aí, sujos é lógico, mas pararam de olhar. Cadê aquele olheiro que ia nas peneiras? Cadê aqueles caras que saíam do clube e ia na periferia e vê os moleques jogando no campinho de terra? Nem peneira não temos mais hoje. Antigamente você ia, tinha uma peneira portuguesa, peneira do Juventus, você podia fazer um teste, hoje não. Hoje você tem que colocar numa escola, já tem que ir direto lá na escola, na base. Já tem que ir lá na base do clube e colocar. Muitos da periferia jogam muito a bola. Se todos os olheiros, que não tem mais olheiro no futebol brasileiro, visse, se pudesse pegar e fosse na periferia ver alguns jogar, mas o que ia render de jogador bom, não se fala. Mas não, eles preferem. Muitos não têm dinheiro para colocar o seu filho ou o moleque na base. Não tem condições. Não que eu estou falando que o pobre, o humilde joga melhor do que aquele que tem condições de jogar. Não, futebol é futebol. Quem é bom vai, quem não é bom fica. É assim. E outra coisa também, o que eu acho?
Aqui começa pelos treinadores. Acabaram com os treinadores brasileiros. Por quê? Porque vem alguém lá de fora e faz um bom trabalho. Não que eu sou contra de treinador estrangeiro. Fez um bom trabalho, tem que ir pro time mesmo. Só que acabou isso. Eles falam que os técnicos brasileiros são ultrapassados. Que eles precisam estudar, porque vem um lá estrangeiro e faz um bom trabalho aqui e fala que é melhor. O que que faz? Hoje em dia, se você pega um cara que joga muita bola, e ele joga ali naquela posição, joga muita bola ali, ele é um atacante. E se você coloca ele para marcar, aquele não é mais visto. Uma coisa que eles falam é isso. Ele joga muita bola, mas ele também tem que marcar. Não, ele tem que marcar. Mas cadê a essência do futebol? Cadê aquele futebol brasileiro que você ia pra cima, que você cortava? Não tem mais. Isso acabou. Aí o que acontece? Lá fora, falando de lá fora agora. Tem jogador bom lá, tem jogador que joga muita bola lá. Tem, lógico, Cristiano Ronaldo, Messi, esses caras são fora de série. Mbappé, Lewandowski, Ibrahimovic. Mas cara que também, você viu de onde que eles vieram? Os caras vieram do campinho de terra, mano. Os caras vieram de baixo. Entendeu? Lá eles ainda olham para a periferia de lá. Eles ainda olham para o campinho que está ali do lado. Eles não é colocado assim, não, vamos colocar ali e pagar não sei quanto. Não, eles são colocados aqui no Brasil, acabou isso. E aqui no Brasil, falando um pouco dessa coisa, tirando um pouco de futebol, aqui é um país que não dá oportunidade para ninguém. Então o futebol, para você encontrar moleque bom, moleque que joga muita bola, você tem que vir para a periferia. Então hoje em dia, essa é a diferença do futebol, na minha opinião, europeu para cá. A primeira coisa que começa é você, um jovem, liga a televisão e vê 500 programas falando porque europeu é melhor, Europa é melhor, os campeonatos de lá, olha a Champions, as musiquinhas e tal. Mas nos anos 90, não. Eles também já tinham estádio moderno. Só que o futebol estava aqui. O verdadeiro futebol estava aqui. Na América do Sul. Tinha na Argentina também. Tinha muito cara bom no Chile. Muitos de vocês não vão lembrar de Marcelo Salas. Muitos de vocês não vão lembrar de Zamorano, do Chile. Um monte de cara jogava bola. E isso eu não estou falando dos caras da Argentina também. Tinha a Batistuta, sem falar o próprio Mascherano. Tinha um monte de cara lá. Tinha como é que é o maluco lá? Tinha uns caras bons lá. Vou colocar outro maluco. Tinha o Palermo que perdeu 3 pênaltis, mas era bom. Tudo todos os caras que eles iam lá olhar. E aqui no Brasil acabou isso. Aqui no Brasil não tem isso. Então essa é a diferença de lá. Os caras jogam mais bola lá, na minha opinião, hoje em dia mas também é um tanto de coisas também que tem lá. Você precisa lá, tem uns pernas de pau lá também, mano. Tem vários pernas de pau lá. Muito mais do que o Brasil. Mas lá não. Fora os caras fora que eu falei, os caras fora de série. Mas tem alguns malucos que faz 2, 3, 4 chapéus e já é craque. Vou dar um exemplo, na minha opinião, que eu acho que todo mundo, a mídia colocou esse cara como craque. E eu já não acho, é um jogador comum. É o Griezmann. O Griezmann é um jogador comum. Mas porque está na Europa, porque foi campeão da França, está jogando. Na Europa joga muito, mas não, é um jogador comum. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil tem uns jogadores bons. Tem um jogador bom no Brasil. Só que como veio muito europeu para cá, alguns europeus têm a essência mais de marcação de que ir para cima. Alguns treinadores. Se você dá uma olhada, aqui no Brasil, até o time pequeno tem treinador estrangeiro. Cadê os brasileiros? Acabou. Essa, para mim, é a diferença. Só que eu ainda continuo achando que o brasileiro joga muito melhor do que o europeu. Tem algumas exceções? Tem. Mas se começar, esse é o meu objetivo do vídeo, se começar a olhar para a periferia, começar a ter as peneiras de novo, começar a vir olheiro dos clubes grandes ou pequeno, vir na periferia, nos campinhos de terra, você vai ver muito jogador bom. Você vai ver muito moleque bom, muito moleque que... Em vários vídeos eu falo que pra mim não é ser o centroavante que tá raro no Brasil.
é o cortador de linha, é o cara que pensa, é o cara que quando tá marcado, 2, 3 caras marcados, o time tá marcado, ele corta 1, 2 caras e já sabe o que vai fazer. Isso está faltando na periferia, nos campos de terra tem um monte. Então eu acho isso que é a diferença. A estrutura lá é diferente daqui. Mas o futebol daqui é melhor que lá. Agora, eu pergunto, tem algum programa lá de esportivo falando daqui do Brasil? Não. Não tem. Eu mesmo nunca vi. Se vocês puderem me falar qual é o programa lá que eu vou assistir, que eu nunca vi. Então, a diferença é essa. Vou dar só um exemplo. Nos anos 90, já disse, tem um monte, nós dominava. Porque todos veio do campinho de barro. Pega a história de alguns jogadores que foram o melhor do mundo, que ganharam tudo. Você não vê que começou no campinho de barro? Agora não tem mais isso. Me fala que hoje em dia qual moleque vem no campinho de barro. Não tem. Tem um, tem dois, tem, mas não tem. Antigamente vinha 10, 15. Ele ia, fazia teste, base profissional. Hoje em dia não. Hoje em dia o moleque faz coisa 15, 14 anos. Não, peraí que eu tenho que fazer um contrato. Aí tem que falar com o empresário, o pai, a mãe, a tia, para ele tentar jogar. Por isso que eu falo para você, hoje em dia revela mais dinheiro do que jogador. Então por isso que o europeu está na frente. Por isso que hoje em dia vários moleques gostam de torcer para lá do que o daqui. Então, se o time brasileiro, os clubes brasileiros começar a olhar para periferia, os campos de terra, isso acaba e nós é muito bem visto, que já foi antes. Que nós o brasileiro em geral é pentacampeão do mundo. Se isso voltar o olheiro de novo do campo de barro, isso acaba. Aqui está o futebol. Futebol bom está na periferia, está nos campos de terra. Tá muito moleque aí bom. Entendeu? Essa é a minha opinião, qual é a diferença. É um pouco meio que vocês não podem entender, mas é isso que eu acho. Beleza? Então até o próximo vídeo. Obrigado. Não esqueça de compartilhar. Comente embaixo se eu tiver errado, se vocês concordam comigo, se vocês têm alguma opinião diferente que a minha e se vocês concordam ou não. Entendeu? Até lá!